Então, pessoal, dando sequência aqui à nossa explicação no vídeo aula. No vídeo anterior a gente deu uma explanada geral sobre como definir nosso objeto. E o que deve ficar registrado é que esse é o item do nosso estudo técnico que a gente vai fornecer detalhes daquilo que vai ser lançado na licitação. Então é a etapa 1 do nosso termo de referência, em que a gente precisa ser claro, a gente precisa ser detalhista e trazer a termo todas as características, os termos do nosso serviço, para que a gente possa contratar muito bem. Por exemplo, na infraestrutura, o serviço de cercamento ele é executado por uma empresa especializada, mas os detalhes, as características de como deve ser esse cercamento, a maneira como a empresa deve escavar o nosso solo, a maneira como é posicionado o material, né, no chão, tudo isso são características, são detalhes que o demandante que conhece a execução, que conhece o serviço, deve trazer a termo para que a gente possa nortear e mostrar para o mercado exatamente aquilo que a gente quer. Então essa é uma etapa essencial, a gente não pode sair desse vídeo sem entender essa etapa. Qualquer dúvida, realmente entre em contato conosco. Qualquer dúvida em especificar detalhes sobre o teu serviço, busca referências no mercado, verifique em editais de outros órgãos públicos que já tenham feito serviço, contratação semelhante, para que a gente possa chegar exatamente na especificação daquilo que a gente entende como um objeto que vai atender a nossa necessidade. E claro, para que a gente não incorra em determinados erros de falta de clareza e isso interfira na seleção dos fornecedores, tá bom? Por falar em fornecedores, esse é o momento de estudo técnico que a gente vai começar a estabelecer critérios para essa seleção, tá? E os critérios para serviços ganham uma relevância na hora de contratar bem o fornecedor, porque muitas vezes no que se trata de algo intangível, a gente precisa ter um esforço maior de conseguir detalhar tudo isso, até para que a gente possa ver o serviço executado. Então, de maneira geral, o que deve ser preenchido aqui nessa etapa? Definir os aspectos padrões mínimos de aceitabilidade no item 4.1. Com relação às amostras, é o caso em que as aquisições, né, digamos assim, os serviços, eles sejam feitos em paralelo com a prestação de um serviço, com a prestação de um material. Então, é o momento a gente começar a avaliar se a gente precisa julgar essas amostras. Se sim, a gente coloca aqui os critérios de aceitabilidade dessas amostras para que seja trazido mais adiante. No próximo item, que diz respeito a listar condições especiais de habilitação, a gente vai colocar aqui situações com relação à legislação, com relação aos órgãos regulamentadores, que vocês devem apresentar, caso vocês tenham conhecimento, que isso ajude na seleção desse fornecedor. Da mesma maneira, o item relacionado à definição da capacidade técnica operacional, é bom que a gente entenda exatamente o que isso quer dizer. Significa que uma empresa que se demonstra ter capacidade de entregar um serviço com experiência, com qualidade, não necessariamente às vezes ela tem condições de nos fornecer na quantidade que a gente quer e no horizonte de tempo que a gente precisa. Então requerer de forma por escrito que o fornecedor traga isso na etapa da seleção, é o momento em que a gente, enquanto unidade requisitante, declara que isso é um item essencial. E outras condições essenciais, que é em relação aqui ao item 4.4, a gente declara na medida do possível, tá? Então, esse é o momento do estudo técnico que a gente começa a munir a etapa externa, que é chamada licitação, para que o fornecedor ele tenha clareza, ele tenha conhecimento exatamente daquilo que a gente quer contratar, tá bom? Continua conosco até o próximo vídeo.